porque você está aqui para louvar a Deus. Eu vou ler um texto em Cantares, de número 2. Cantares de número 2. Nós vamos ler o texto. Nesta noite eu não sei se eu vou falar o que você quer ouvir, da maneira que você quer ouvir. Mas eu tenho uma história para te contar. Nesta noite eu vou pregar diferente. Nesta noite irei falar de algo diferente. Cantares de número 2. Cantares de número 2 e o verso 1. Você pode colocar aqui, filho, por bondade. Queridos, enquanto o irmão coloca aqui para todos nós lermos aqui, acho bonito que a igreja toda tem Bíblia. Esses dias eu fui pregar num lugar e os irmãos foram chegando. E eu cheguei primeiro com muitos irmãos e dobrei o joelho e orei. E quando eu levantei, quando eu cheguei, a igreja estava meio vazia. Quando eu levantei, a igreja estava lotada. E eu virei-me para trás para dar uma olhada na igreja e não vi Bíblia, me assustei. E eu fiquei um pouco assustado com aquilo. Falei, mas tudo bem, eu quero oportunidade para pregar, e quando eu abri a minha Bíblia para pregar, todo mundo pegou o celular. Eu assustei mais ainda. Aí eu pedi para abrir a Bíblia, imaginei, alguém vai se abaixar na cadeira e pregar a Bíblia. Não, mas a Bíblia estava nos celulares, eu não sou acostumado com isso, eu sou meio antigo. Mas eu louvo a Deus por você que trouxe a sua Bíblia. Cantares número 2, o verso 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é minha amada entre as filhas. Volta o verso 1 por bondade. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Pode deixar esse versículo aí por vontade. Antes de começar a pregar, eu tenho alguns DVDs que me ajudam. Eu vou falar bem rapidinho e já vou pregar essa palavra. Esses são os sustentos da minha família, da minha casa, é o que paga as minhas contas. E você é a pessoa que me ajuda e é o meu abençoador. Eu tenho alguns desenhos, tenho alguns DVDs de desenhos evangélicos para crianças. Eu só vou lhe dar um conselho. Ontem eu falei sobre isso, mas hoje eu não quero falar, até porque vou começar a pregar. Mas hoje é tão comum nós pegarmos, com licença, pastor, o nosso celular e falarmos assim, por vontade, posso usar a senhora, falarmos assim para os nossos filhos. Pode ver o que você quiser. Fique à vontade. O importante é a criança ficar quieta dentro de casa para que eu faça os afazeres. E nós não observamos o que os nossos filhos estão olhando. E muitas vezes os nossos filhos estão olhando coisas que não convêm. Muitas vezes os nossos filhos estão assistindo coisas que não são boas. Mas nós, como queremos fazer os afazeres de nossa casa, nós deixamos as nossas crianças verem isso. Eu estive pregando na cidade de Serra, lá no Espírito Santo, e quando me levanto para falar disso,
era uma igreja muito grande, e a regente do segundo coração acabava de cantar na igreja da Assembleia de Deus, acabado de cantar, e eu vou pregar, e eu vou falar. E quando eu falo de um personagem, ou de um desenho chamado Frozen, a rainha, a princesa do gelo, quando eu falo disso, a mulher torceu o bico. A mulher era tão bonita que ela se tornou feia com a cara que ela fez para mim. Eu pensei comigo, se eu não estou no culto, ela me pega e me mata. A Frozen é um desenho que foi criado em 1949. 1849. Foi criado, foi escrito um livro em 1849 por um satanista, escrevendo a história da Frozen. Ele quis ilustrar na Frozen a rebelião de Satanás contra o nosso próprio Deus. E ele vai escrever esse livro, e esse livro é o livro mais vendido naquela época. Deixa de ser um livro, passa a ser um filme. Deixa de ser um filme, passa-se hoje a ser um desenho. E aquela mulher tinha feito a festa da neta dela, todinha na Frozen, por isso que ela fez aquela cara mais linda do mundo para mim. A Elsa da Frozen é o próprio Satanás revelado. Você sabe aquele cântico Let It Go, Let It Go? Pelo livro, pela história, esse satanista disse que o diabo cantou este cântico quando foi expulso do céu. Livre estou, livre estou. Neste desenho, neste filme, neste livro, a Elsa nos ensina a não obedecer à rainha. Ela sempre quer tirar o trono da Frozen. Ela sempre quer destronar a Frozen. Ela quer ensinar os nossos filhos a não obedecer aos nossos pais. Mas nós deixamos as crianças assistir. A minha sobrinha tem 3 ou 4 anos, se não me falha a memória. Ela diz para mim, tio, eu sou a Frozen. E eu digo para ela, está repreendido, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Ela disse, tio, o que é isso? Eu disse, você é um anjinho que Deus colocou para o tio cuidar. E ela diz, eu sou. Eu disse para ela, você é. E ela disse, e a Frozen? Eu disse para ela, você joga fora, porque a Frozen não é nada. Ela disse, é mesmo, tio? Eu disse, é. Jesus é tudo na tua vida. Ela disse, é, Jesus é tudo na minha vida. Porque criança, ela só faz aquilo que o pai faz. Se existem professores aqui dentro, você sabe que os pedagogos dizem que se você fazer com que as pessoas repitam, elas vão. Criança é a mesma coisa. Se você fazer bagunça, o seu filho vai ser bagunceiro. Se você falar palavrões, o seu filho vai falar palavrões. Ensina o teu filho no caminho que é verdade, mesmo quando for grande, não se desviará dele. É, Jesus. Então, eu tenho esses DVDs, eu tenho alguns DVDs de filmes, se você puder, será abençoado. Você está vendendo? Fala, não, você vai estar semeando na obra, porque tem lugares que você não vai, mas o fato vai, a pastora vai. Quando você semeia na vida dela, ou semeia na vida de qualquer outro missionário, você está semeando na obra de Deus. Chega de falar de DVD e vamos à Bíblia, né? Que é o que mais interessa. Pois bem, eu sou a Rosa de Sara. Existem algumas pessoas que se referem a este versículo, se referindo ao nosso Jesus e à igreja na terra. Não tem nada a ver. Este versículo, quando ele se refere à Rosa de Saron, ele não se refere a Cristo e à igreja, não. Ele se refere a um casal que existiu. Este casal chama-se Salomão e esta mulher chama-se Sunamita. Eu vou lhe dar uma prévia. Salomão foi filho de Davi. Salomão foi o 3º rei de Israel. Salomão foi filho de Davi com Betseba. Sabe aquela parte na Bíblia que diz que Davi pecou? Isso. Salomão foi filho de Davi com aquela mulher que Davi pecou. Salomão não tinha por direito herdar o trono de Deus, não tinha por direito herdar o trono de Davi, não tinha por direito governar Israel, não tinha, porque Salomão não era o primogênito, Salomão não era o primeiro filho de Davi.
E para os hebreus, o que mais conta é o primeiro filho. Então o Fábio é o primeiro filho da pastora. Se ela sair da igreja, o Fábio assume a igreja, porque é o primogênito, é o primeiro filho. E Salomão não era. Salomão era o terceiro filho de Davi. Era o primeiro filho com Sulamita e o terceiro filho na linhagem geral de Davi era Salomão. Ele tinha que esperar a sua vez. Precisava o seu primeiro filho morrer, precisava o seu segundo filho morrer, para depois Salomão herdar o trono. Mas de repente Deus vem a Davi e diz: não, Davi, eu preciso que Salomão venha governar. Eu preciso que Salomão reine no seu lugar. Eu preciso que Salomão governe o meu povo. Pois bem, passa-se o tempo, Davi passa o trono para Salomão. Quando Davi vai passar o trono para Salomão, Salomão ainda no meio da sua juventude, Salomão vai escrever 3 livros e 2 salmos. Salomão escreve o seu primeiro livro, que é o livro de Cantares. Salomão escreve o seu segundo livro, que é o livro de Provérbios. Salomão escreve o seu terceiro livro, que é o livro de Eclesiastes. E vai escrever o salmo de número 72, se não me falha a memória, e o salmo de número 127. Salomão, quando ele assume o trono na sua juventude, a história vai dizer que ele sai todos os dias para passear no seu reino, para olhar como é que estavam os seus governantes, pois ele cuidava cara a cara do seu reino. Ele tinha um cuidado, como a senhora tem um cuidado com os seus gatos, Salomão assim cuidava, ele saía para olhar. E ao sair em uma dessas viagens para olhar os seus governantes, ele vai se encontrar com uma mulher, uma camponesa, uma escrava. Ele vai se encontrar com ela. E ele vai então agora se apaixonar por ela. Ele vai olhar para ela e vai dizer: nossa, que moça bonita. E todos nós sabemos a fama que Salomão tinha para mulheres. E ele olha para aquela mulher e se apaixona, ainda na sua juventude. Ele vai se apaixonar por ela, e ele vai agora voltar para o seu palácio, vai se despir das vestimentas real, vai se vestir como um pastor de ovelhas, e vai voltar ao campo para conquistar aquela mulher. Pois bem, ele conquista, ele traz Sunamita para o trono, para o reino. E então ele explica para Sunamita tudo o que estava acontecendo. Depois de tudo isso, ele se casa com Sunamita. A mulher era formosa, a mulher era bela. E o capítulo de número 1 de Cantares vai se passar. Cantares não existe capítulos e não existe versículos, porque é um livro poético. E toda poesia não se existe capítulos. Tanto Cantares, como Provérbios, como Eclesiastes, como Salmos e como o livro de Jó, são livros tidos como poéticos. Eles não têm capítulos, eles só têm versos. Pois então ele vai escrever o verso, o número 2 e o verso 1. Eu sou a rosa de Sarão. Mas o que me chama a atenção é que quando ele diz eu sou a rosa de Sarão, não era Salomão falando. Era Sunamita dizendo, se referindo para Salomão: ei, eu sou a rosa de Sarão. Ela vai se referir a todo o amor que ele tinha. Porque o livro de Cantares, ele é um livro que vai falar sobre o amor, que vai nos instruir a amar uma mulher. Salomão, ele escreve esse livro nos seus 3 primeiros anos de reinado. Os 3 primeiros anos que ele começa a reinar, ele vai se encontrar com essa mulher e vai escrever essas lindas poesias que lemos, que gostamos de ler. Salomão agora vai se passar um certo tempo, ele deixa de ser um menino apaixonado, e ele bota o pé no chão e diz: eu preciso governar Israel. Quando ele precisa entender que ele precisa governar Israel, ele escreve um outro livro, chamado Livro de Provérbios. Você vai ver que o livro de Provérbios, aquele mesmo livro de Cantares que ele profere com a sua língua,
dizendo: eu amo esta mulher, eu amo esta mulher. Ele vai dizer que esta mesma língua que disse que amava, que aquele mesmo coração que disse que sentia amor por ela, era enganoso. Lá no livro de Provérbios ele vai dizer que o coração do homem é enganoso. Pois ele vai escrever um livro dando conselhos, trazendo instruções para agora o seu povo. O último livro a ser escrito é o livro de Eclesiastes, o livro do tempo. O livro que ele vai se referir no capítulo de número 12, no verso de número 1, dizendo que ele era moço. E agora ele ficou velho. Mas só que ele tinha que olhar para o tempo da sua mocidade. Passa-se o tempo. Salomão, ele é um homem amoroso. E ele vai escrever as suas histórias. E a sua mulher se refere para ele como sendo uma rosa. Por quê? Por que, Fábio, ela se refere para Salomão sendo uma rosa? E justo a rosa de Sarão. Sarão não era um vale, Sarão não era um monte, Sarão era um deserto, uma planície plano, um lugar plano, aonde era seco. Era um terreno pedregoso, cheio de pedras. Sarão era uma planície que não tinha areia, era pedras com terra. Sarão não era um belo lugar para se plantar. Sarão não era um belo lugar para se colher. Sarão não era um belo lugar para ter um plantio, ainda mais de uma planta tão bela como uma rosa. Mas ela vai se referir dizendo: eu sou a rosa de Sarão. Essa rosa ela é tão famosa, essa rosa ela é tão bela, ela é tão linda, que diz alguns estudiosos que enquanto se plantavam ela, colocavam-se guardiões em volta da plantação. Colocavam-se guardas para guardar essas rosas, para proteger, porque elas eram tão lindas, tão belas, tão formosas, tão cheirosas, que o estudioso vai dizer que quando batia o vento sobre as rosas, o cheiro dela ia longe. Todos sabiam de onde vem esse aroma, esse cheiro. Alguém dizia: vem da planície de Sarão. Vem da planície de Sarão. Eu não sei se você está entendendo que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações nesta noite. Eu não sei. Mas preste atenção. Plantava-se aquelas rosas, o agricultor. Ele plantava, e ele colocava guardiões em volta da sua plantação. Mas o que me chama a atenção é que o terreno não era bom para a plantação. Mas você já vai entender o que eu estou falando. O terreno era seco. Terreno seco não se planta nada, não é assim? Lá no seu pasto, secou, acabou. Vai ter que comprar esse negócio aí, feno, sei lá, para poder dar pro gado. Não vai ter mais o pasto verdinho. A rosa estava em terreno seco. Mas ela era plantada em terreno seco, ela só se criava, ela só nasce em um único lugar. Aonde é? Na planície de Sarão. Essa rosa ela só vai nascer aonde, Fábio? Na planície de Sarão. Seco. Terra seca. Não costuma chover, terra seca, mas ela só vai nascer na planície de Sharon. Essa rosa ela só vai ser cultivada aonde, Fábio? Na planície de Sarão. Agora
te explicar por que esta mulher disse: eu sou a rosa de Sarão. Aqui eu começo a pregar e vou cerrar. A história vai dizer que quando se plantava essa rosa, junto com ela nascia espinhos. Diga comigo: espinhos. Espinhos. Você veio? Você está aqui? Você está aqui? Tem alguém aqui comigo? Diga comigo: espinhos. Espinhos. Tem alguém? Tem. Chegou um semente aí, apareceu alguém. Olha só, quando você plantava, jogava a semente da rosa, quando ela começava a crescer, crescia espinhos, porque no deserto só nasce espinho. Eu vou te explicar porque no deserto só nasce espinho. Ela vai crescer junto com os espinhos. A rosa vai crescendo, ela vai aparecendo, ela vai surgindo. E quando ela vai aparecendo, que ela vai surgindo, os espinhos vão crescendo junto. Os espinhos vão crescendo junto com essa rosa. E ele vai aumentando de tamanho, enquanto a rosa vai aumentando de tamanho, ele vai aumentando. Mas de repente o agricultor sai para olhar o seu plantio naquela sequidão. E ele vai ver que a rosa deu o seu primeiro botão fechadinho. Mas ela deu o seu primeiro botão. E ele vai se alegrar porque ele olha e vai dizer: a seca não matou a minha rosa. O espinho ainda não matou a minha rosa. Ela vai florescer, ela vai criar. Ela vai crescer neste deserto, ela vai crescer. O espinho não vai castigar, ela vai crescer neste deserto. Essa rosa vai florescer. O agricultor olha todo feliz e diz: a minha plantação está começando a aparecer. A minha plantação está começando a surgir. Ei, agricultor, mas é terra seca, já já ela vai morrer. Vai não, essa rosa, ela só cresce no terreno seco. Ela só dá crescimento em terrenos secos. Ela começa a crescer. E quando ela começa a crescer, os espinhos crescem junto. Isso não é história da caronchinha, não. Isso é a história de Israel. É a história dessa rosa. Vai, ela cresce. O espinho cresceu. Mas todo o espinho, a função dele é fazer o que, Fábio? É espinhar. Eu me lembro que quando pequeno eu subia no pé de laranja. O pé de laranja não tem espinho. E muito pequeno, muito pentecostal, naquela época eu não era crente, né? Mas criança, filho de crente, ele não é bestinha, ele não é essas coisas que o povo está acostumado a falar, é pentecostal, viu, Bruno? Para nós que somos pentecostal. Quando a criança é muito, é pentecostal. Um dia eu estou lá, pastor, em Curitiba, fui pregar num evento, e eu acabei de pregar e saio todo suado para vender o material na porta da igreja, sai a cantora oficial do cartaz: cadê aquele bestinha, cara? E ela tinha acabado de cantar, e ela estava chamando o netinho dela de bestinha. E eu olhei para ela e disse: o que, cantora? Cadê o anjinho? Eu disse: eu não sei, mas ela acabou de chamar a criança de bestinha. Se for o bestinha, não ia. Agora o anjinho, eu não sei. Que isso, irmão? Foi mais a senhora que acabou de falar. Mas vamos lá, né? Então a criança, quando é muito pequena, assim era eu. É, terrível. Terrível, eu era. Terrível. Eu fui subir no pé de limão em vez de subir no pé de laranja. Fui subir no pé de limão, meu irmão. Espinhei tudo. Saí tudo dolorido, porque os espinhos machucou. Entendi nada, muito engraçado você não fala, você já vai entender. A função dos espinhos é machucar. Quando a rosa começa a crescer, os espinhos crescem junto e eles vão machucar a rosa. Eles vão sufocar a rosa. Ele vai matar a rosa. Aquele botão lindo que floresceu, que se abriu, agora os espinhos vêm e ele vai furar as pétalas daquela rosa. E as pétalas de rosa são frágeis, cai fácil. E ele vai derrubar tudo e vai tirar a formosura daquele pé de rosa.
tira a formosura do pé de rosa. Ele não se contenta em tirar a formosura. Ele não se alegra em tirar a formosura da rosa. Ele não se alegra em tirar o perfume da rosa. Ele não se alegra só nisso, mas ele quer o quê? É matar esta rosa. É castigar esta rosa. É secar essa rosa, é acabar com este pé de rosa. E assim estes espinhos vão fazer. Por quê? Eles vão sufocar. Porque ela nasce, não é do lado. Ela nasce, não é no cantinho. Ela nasce bem no meio. E os espinhos nascem em volta. Então eles vão sufocar. Ele vai crescer e vai sufocar. Ele vai crescer e vai sufocar. Vai fechar. E ela não tem como expandir. Ela começa a morrer. Porque essa rosa ela sobrevive à luz do sol. Pode não precisa ter água. Pode não ter água para ela. Mas tendo a luz do sol, ela volta a brilhar. Você quer ver? Eu estava em Campo Grande algumas semanas atrás pregando. E o pastor disse para mim, num pezinho de rosa seco que ele tinha, quer ver? 2 dias vai voltar, ser verdinho. Eu disse para ele, tá igual Jesus fazendo milagre agora. Ele disse, não, quer ver? Pegou água, voltou, pegou água, 2 dias. Primeiro dia eu levantei e fui lá no pé. Dei uma olhada, falei, vai não, dá de graça comigo, né? No segundo dia eu esqueci, quando eu cheguei à tarde, que eu entrei na casa dele, que eu olhei, não é que o que estava seco já tinha uma folhinha verde? Eu entrei para dentro, sentei dentro do quarto e digo, não pode. Não, tá errado, eu vou lá fora de novo, eu acho que eu vi demais. Eu voltei e olhei, e não é que era verdade, estava verde. A função do espinho é sufocar. Aí eu perguntei para ele, falei, rapaz, mas o que é isso? Ele falou, não, pode deixar ela muitos dias sem água. Com a luz do sol ela seca. Ela vai secar com a luz do sol. Mas aquela madeirinha dela, o caule, vai continuar de pé. E se você jogar água nela, as raízes dela vai absorver a água e vai voltar a viver. Ela vive muitos dias com a luz do sol. Ela vive muitos dias com a luz do sol, sem precisar de água. Os espinhos sufocam ela, matam ela. Morreu. Agora a rosa morreu. O agricultor sai para o seu campo e olha e diz, perdi o dinheiro que eu investi. Perdi o dinheiro que eu investi. Perdi o dinheiro que eu coloquei nessa semente, morreram todas. Alguém me enganou dizendo que era para mim investir em rosas, em fazer um plantio, um rosário. Alguém me enganou dizendo para fazer um investimento em terra seca. Alguém me enganou dizendo que era para mim fazer um investimento nessas rosas no deserto. Alguém mentiu para mim. Mas existia alguém que estava olhando e dizendo, se preocupa não, porque o investimento em terra seca nunca será em vão. Ei, não se preocupa não, porque o teu investimento vai voltar em dobro para você. Aqui eu começo a pregar e já vou profetizar na tua vida. Rosa de Saron, você só nasce no deserto. É por isso que muitas vezes você não tem vontade de estar aqui assentadinho neste banco, glorificando a Deus. É por isso que muitas vezes você não tem vontade de tomar o microfone e testemunhar daquilo que Deus fez na tua vida. É por isso que muitas vezes você não tem o prazer de deixar o celular para dizer, eu vou na igreja. Mas eu vou na igreja porque nada está bom para mim. É o esposo que não é crente, é o filho que não te ajuda, é as coisas no trabalho que não vão bem, é a empresa que não está indo bem. Nada está bem para a tua vida, nada está normal para você. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, pensa
seco, porque a raiz dele vai, pastora, vai lá embaixo, até achar água. Até achar água. Para você tirar um espinho de um lugar seco, é trabalhoso. Um cacto, para você arrancar ele com raiz e tudo é trabalhoso, porque as raízes dele são muito profundas. Porque é da onde ele extrai água. E agora o que vai acontecer com essa rosa? Que aparentemente está morta. Que os planos dela acabou. Que ela acha que morreu. Que ela acha que não vai sobreviver. Ela vai agora procurar embaixo da terra onde ninguém vê. Em cima todos olham e dizem: o irmão de som, morreu. Os planos da pastora de viajar, acabou. A irmãzinha na porta tinha um plano para o final do ano, foi por água abaixo. Todos em cima olham e dizem: morreu, está morto. Tem nem força de dar glória a Deus. Não tem nem força de adorar a Deus. Nem vem na igreja. Mas em cima todos olham e pensam: morreu. Os projetos acabou. Não tem mais solução. Mas lá embaixo da terra, você está tentando sobreviver. Está nos espinhos e procura água. Cava daqui, cava dali. Eu preciso achar água. Porque eu já estou muito tempo sem água. Somente a luz do sol não está adiantando. Eu preciso de água. E se tem espinho é porque tem água. Se tem cacto é porque tem água. Eu vou te achar fonte de água. E ele vai acabar. Mas lá em cima todos estão olhando e dizendo: está morto. Não tem mais solução para ela. Não tem mais solução para ele. Mas lá embaixo do escondido você está dizendo: Deus, eu não aguento. Deus, eu não suporto. Deus, eu não quero mais essa vida. Deus, eu não aceito esta vida. Deus, eu não aceito essa enfermidade. Enquanto todos dizem para você: não vai dar certo, lá embaixo você está dizendo: vai, porque aqui tem água, eu vou beber. Aleluia, Jesus. Eu vou. Aqui em cima todos olham e dizem que não vai dar certo, mas lá embaixo você está dizendo: eu estou sofrendo, mas eu vou achar a água. Eu estou sofrendo, mas vou achar a água. E ela vai procurar água. E ela vai atrás de água. Quando ela acha as raízes dos espinhos, ela se tranquiliza e ela entende: estou viva. Achei água. Eu achei a água e eu vou voltar a viver. Eu achei água e eu vou voltar a viver. Enquanto todos aqui em cima olham dizendo: não vai dar certo, não vai conseguir. Você lá embaixo está dizendo: eu vou voltar lá para cima. Enquanto todos estão dizendo para você: você não vai conseguir. Você lá embaixo está dizendo: eu vou voltar. E quando eu voltar, todos vão me olhar e vão ter que me engolir, vão ter que dizer: ela é. Eu vou encerrar. Escute. A rosa morreu. Mas de repente ela achou água. Quando ela acha água, sabe qual é a função? Quando você neutraliza, é como um encanamento. Você precisa neutralizar um cano para poder tirar a água daquele lugar e colocar para esse. Assim a rosa faz. Ela vai nas raízes dos espinhos, se entrelaça sobre elas e mata aquelas raízes. Quando ela mata aquelas raízes, ela vai passar a absorver aquela água. A água que o espinho
tinha para sobreviver naquele deserto, agora não é mais dele. A água que aquele espinho tinha para sobreviver naquele deserto, agora não é mais dele, agora é da rosa. E a rosa começa a florescer. Um certo dia o agricultor sai e ele vai olhar para o seu plantio, para o seu rosário seco, e ele vai ver lá no finalzinho uma rosa. Ele vai entender e vai dizer: nossa, mas ontem estava seca, hoje ela já está verde. Ontem ela não tinha vida, mas hoje ela já tem. Meu Deus, ontem ela não tinha força, mas hoje ela já tem. Meu Deus, ontem ela era uma rosa seca, não tinha como dar não tinha mais, não tinha. E hoje ela é uma rosa diferente. Se ontem você era uma pessoa derrotada, se até você chegar nessa reunião de glória, você era uma pessoa derrotada, se até você chegar nesta reunião de adoração, você era uma pessoa derrotada, a partir desta reunião, no término desta reunião, você vai passar a dar fruto. Você vai voltar a ser uma planta verde, que todos olhavam e diziam: morreu, não tem força, não vai conseguir. Vai ter que olhar para você e dizer: não é que ela está de pé mesmo? O que será que aconteceu? Ontem estava derrotada, mas hoje já está de pé. Hoje já glorifica a Deus. Ontem ela não estava no chão, mas hoje ela já está de pé. A Bíblia diz que Sunamita vai se referir a Salomão dizendo: eu sou a rosa de Salomão. Esta rosa, que agora era para ser morta, não era para ter vida, ela volta a ter vida, porque ela rouba, ou melhor, ela toma aquilo que é dela. Aquilo que era dela, direito dela, ela pega de novo o que já foi dado para ela. Ela pega de novo o que já era dela. E ela volta. Um dia ela está verdinha. Passa-se alguns dias, aparece um botãozinho. Passa-se mais alguns dias, abre-se o botão e agora ela é uma rosa linda. O cheiro começa a exalar. O perfume começa a aparecer. Mas até agora eu não entendi porque Sunamita disse para Salomão que ela era a rosa de Salomão. Salomão tinha faixa de 1000 mulheres, 700 e mais 300. Salomão gostava de mulher, tinha 1000. Eu costumo falar o seguinte: os irmãos que são casados vai saber me responder isso. Mulher é bênção, né? Aí tem hora que dá vontade de pegar e dizer para a mãe: leve embora, e eu ainda te dou R$1000 para você. Aleluia! Tem hora que Deus é bom demais para a gente, né? Tem hora que a gente diz assim: Deus me dá paciência, porque se der força a gente faz outra coisa. Deus. É verdade. É assim, é só para descontrair. Mulher é bênção. É bem assim com os homens também, né? Na hora de dar vontade de empurrar os homens tudo para fora de casa. Some daqui. Deixa em paz. Mas é bênção. Ela vai se referir a isso porque ela dizia, ela estava querendo dizer: pode acontecer o que acontecer, meu marido. Pode acontecer o que acontecer, meu amor. Mas o meu amor verdadeiro por você não morrerá. O meu amor por você, Salomão, não acabará. Pode todos acharem que eu sou uma entre as 999. Pode todos acharem que eu sou somente uma entre todas. Mas eu sei que o meu amor por você não acabará.
Eu falei, eu vou pregar aqui. Não, eu vou pregar aqui. Não, eu vou pregar aqui. E eu vou pregar aqui. Eu cheguei aqui sem saber aonde eu ia pregar. Eu ia pregar em quantos lugares, eu cheguei aqui sem saber o que eu ia pregar. E quando eu abri aqui a Bíblia, eu falei, eu vou falar sobre o cego de Jericó, um culto de libertação. Aí a pastora disse, quem nos separará do amor de Deus? Aleluia. Ei, Rosa. Ei, Rosa. Entre tudo que acontece nas nossas vidas, entre tudo que acontece no nosso dia a dia, entre tudo que acontece conosco, entenda bem, o Senhor não lhe deixa morrer em terra seca. Aleluia, Jesus. Vamos nos colocar de pé, eu tenho 3 minutos e eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Há 1 ano e 3 meses atrás, eu quero contar isso e vou orar. Há 1 ano e 3 meses atrás, eu me senti, como diz lá na minha cidade, quando fala de piar, não importa a idade, né? Mas lá na minha cidade se fala piar. Piar e guria. Um dia eu chamo a irmã e falei, ei, guria! Ela olhou bem séria para mim e disse, o que o senhor falou? Eu disse, guria, calma aí, filha. Calma nessa hora. Eu disse, eu sou do sul. No sul fala-se guria. Ela disse, achei que o senhor estava falando alguma coisa meio errada para mim. Eu disse, não, guria é mulher, menina, mulher. Há 1 ano e 3 meses atrás, há 1 ano e mais ou menos, de maio até agora, está quanto? Julho dá 1 ano e 3 meses, junho, 6. A conta matemática eu não sou bom que 6. Há 1 ano e 6 meses atrás eu morava nesse estado, nessa cidade. Lá no setor chamado Recanto do Bosque. Eu morava lá, há 4 anos eu morei aqui. Morei por 4 anos aqui. E minha mãe cadeirante, assembleiana, crente da Assembleia de Deus. Um dia eu disse para ela, disse assim, mamãe, a senhora está com o cabelinho meio branco, velhinha, vamos pintar o cabelo. Ela disse, o sangue de Jesus tem poder. Eu disse, que isso? Vai devagar aí. E minha mãe era assembleiana daquelas antigas, ela repreendia até eu. Pastora, até eu era difícil com aquela minha velhinha. Até eu. Mas minha mãe agora se torna uma cadeirante. E eu precisei voltar para cuidar dela. E quando eu chego, minha mãe estava bem. Ela me recebeu muito bem. Mas depois de uns 10 dias que ela me recebeu bem, ela caiu. E ela foi ficando cada vez mais doente. E eu fui orar um dia. Eu disse, Deus, eu não aceito isso. A minha mãe estava tão doente que quem limpava as necessidades da minha mãe era eu. Que dava banho da minha mãe era eu. E um dia, limpando a minha mãe na cadeira, eu chorei e ela disse, pois é, filha, a mamãe está dando trabalho. Eu disse, não é, mãe. A senhora não me dá trabalho nenhum. A senhora nunca me deu trabalho e nunca vai me dar trabalho. Isso eu faço com muito amor. Eu fui chorar e fui dizer, Deus, a minha mãe é fiel a ti, eu não aceito. A minha mãe faleceu no dia 10 de julho do ano passado. E eu fiquei sem chão. Eu não me revoltei com Deus, mas eu me revoltei com a situação que eu estava vivendo. E eu disse, eu vou largar a Deus. Não porque eu estava revoltado com Deus, mas eu estava revoltado com a situação que eu estava vivendo. Porque eu dizia, em Goiânia eu estava trabalhando, ganhava pouco, mas
tinha o meu salário aqui em Curitiba, eu não estou trabalhando. Até porque eu tinha ido para cuidar da minha mãe e não tinha como trabalhar. E aqui eu não estou trabalhando. E eu perdi o chão, me achava um seco, sem ter vida. Fiquei uns 5 dias sem ir para a igreja, me achando nada. Porque minha mãe, estou passando por isso. Espera aí que eu vou orar. Minha mãe era meu amuleto, era minha muleta. Minha mãe era meu tudo, minha mãe era minha amiga. Minha mãe era minha companheira de tudo, minha mãe sabia tudo que eu fazia. E de repente eu não tenho mais com quem conversar. Eu me olho dentro de um quarto à noite, sem ter com quem conversar, e eu perdi o chão. E aqueles espinhos parecia que me sufocou. E muitos dos meus amigos diziam: acabou com o Fábio. Um deles até chegou a me abraçar e disse: cara, deixa desse negócio de empregado, desse jeito, deixa desse negócio de empregado, deixa. Larga a mão de ser bobo, larga a mão de ser otário, deixa tudo isso, cara. Tenha compromisso com nada, não. E eu disse para ele: não é que você tem razão? Não é que você tem razão? E fiquei uns dias sem frequentar a igreja. Triste. Sem ter para onde escapar, sem ter para onde correr, sem ter com quem conversar. Mas o Espírito Santo, que é companheiro, que é amigo, um dia eu estava fazendo um bico de segurança, era mais ou menos umas 2 horas da manhã, alguém me manda uma mensagem dizendo: eu já vou encerrar aqui. Vou te mandar um hino. E eu perguntei pelo WhatsApp: quem é você? Vou te mandar o hino. Quem é você? Vou te mandar o hino. De repente, pum, chegou o hino, me bloqueou e aquele número sumiu do meu celular. Sumiu. Simplesmente o número sumiu. E há um hino da Cláudia, do Canção e Louvor, não sei se você já ouviu falar, chamado Eu Cuido de Ti. Quando eu ouvi esse hino, a noite se tornou dia, porque eu chorei até amanhecer o dia. A bateria do celular acabou de tanto ouvir o hino. Os momentos em que nós achamos que Deus nos deixou no deserto, são os momentos que Deus mais cuida dos seus filhos no deserto. Eu vim para ser profeta na tua vida. Se tudo está dando errado na tua vida, se tudo está errado para você, hoje vai mudar, porque você vai achar uma fonte de água e vai voltar a viver. Todos que acharam que você ia morrer nesta terra seca, neste deserto, se enganaram, porque vão ter que ver você de pé. Todos que acharam que os teus planos tinham se acabado, se enganaram, porque os teus planos vão voltar a ser concretizados. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado, por bondade, e eu vou orar. Eu passei de orar. Depois, se vocês quiserem me puxar a letra, eu vou puxar. Eu não costumo fazer isso. Mas eu quero orar por você e vou devolver o microfone. Ei, Rosa, você pode estar no deserto, e todos achando que você morreu. Mas lembre-se, eu sou uma rosa de Saron. Ela dizia para Salomão: eu sou só a 999 entre todas, mas eu te amo igual. Eu te amo até muito mais que todas que estão no teu palácio.
Eu te amo, Salomão. Eu te amo e nada vai tirar o amor que eu tenho por você. Ei, mas você é simplesmente uma rosa no deserto, mas eu ainda te amo, Senhor. Deus não me ouve, mas eu ainda te amo, Deus. Deus ainda não operou um milagre, mas eu ainda te amo, Deus. Deus ainda não salvou o meu filho, mas eu ainda te amo, Deus. Deus ainda não salvou o teu marido, mas eu ainda te amo, Deus. Porque eu sou a rosa, e essa rosa, ela só sobrevive no deserto. No deserto. No deserto. Você sobreviverá neste momento difícil que você está atravessando. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo nesta noite, eu quero interceder por estas famílias que aqui vieram, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, atenta, ó Deus, pelos pedidos, pela situação, pelas vidas que aqui estão nesta noite, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir a Ti neste momento, Pai, olha por esta rosa, olha por este irmão, olha por esta irmã, esta dificuldade que ela está atravessando, este problema que ele está atravessando, seja no seu emprego, seja na sua empresa, seja na sua família, seja onde for o problema, Pai, em nome de Jesus, ensina a ele, mostra para ele que Tu és Deus, mostra para ele que o Senhor é poderoso para o tirar desta dificuldade. Cura este corpo que está enfermo, esta irmã, este irmão que precisa da cura da sua enfermidade. Neste momento, em nome de Jesus Cristo, vai sair de posse da cura, vai sair de posse da cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Neste momento, aquele que está fraco vai sair forte, o que está caído vai ficar de pé, meu Deus, o que parou vai voltar a caminhar, porque eu tenho certeza da palavra que preguei, eu tenho certeza da vitória. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a bênção, eu profetizo a bênção, eu profetizo a bênção e eu profetizo a bênção em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir ao Senhor.